Cumprimentos, amados, com o Pai do Senhor. Sejam bem-vindos à nossa lição de número 11 da faixa etária de jovens, onde estamos estudando hoje a seguinte lição: Livramento e Ação de Graças. Nosso texto principal está no Salmo 116, versículo de número 12, que diz: Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Resumo da nossa lição diz: o exercício da virtude da gratidão é uma ação vertical para com Deus e, ao mesmo tempo, uma ação horizontal para com o próximo. Estaremos falando nesta lição a respeito deste assunto importante, que é a gratidão ao nosso Deus, e também devemos ser gratos ao nosso próximo, às pessoas que vivem em nossa volta e que têm sido bênção de Deus em nossas vidas. Salmo 116, verso 1, temos uma lição bíblica até o versículo 19, mas estaremos indo à nossa introdução. Nesta lição, vamos estar estudando o privilégio de cultivar a gratidão em nossa vida. Não podemos ser ingratos. A ingratidão faz muito mal para a nossa saúde espiritual e também para a nossa saúde física e emocional. Veremos que, por ocasião de um grande livramento do salmista, ele propôs apresentar atos de ações de graça pelo que Deus fez em sua vida. Assim aprenderemos que cultivar um coração grato torna a vida mais leve, é mais gostoso de se viver. Não é verdade? É bem melhor do que estar reclamando de tudo, nada lhe satisfaz, porque assim a gente, na verdade, nunca é preenchido. Se não formos gratos, nunca vamos conseguir encontrar a satisfação em absolutamente nada, né? A gratidão na vida de um cristão, de um crente, revela o cultivo da humildade, pois o crente sabe que o que ele recebeu veio de Deus e não de suas próprias forças. Quando reconhecemos que o que chegou até a nós foi Deus que proveu para que chegasse até a nós e que isso não veio da nossa própria força, as chances de sermos gratos com certeza é bem maior. E, na verdade, nós não temos em nós mesmos capacidade de provermos qualquer coisa. É Deus que cuida detalhadamente das nossas vidas. Portanto, gratidão, gratidão e muita gratidão. Primeiro tópico: a súplica da alma diante do iminente perigo. O que é o Salmo 116? Esse salmo tem Davi como autor. Ele se encontra na categoria dos salmos de louvor ou de ação de graças e faz parte do 5º livro dos Salmos, no contexto mais específico dos judeus. O Salmo 116 está entre os denominados de Hallel, que significa louvor. Ou seja, os Salmos 113 ao 118, esses são conhecidos como os Salmos de Hallel, ou louvor. Esses salmos eram recitados, ou melhor, cantados sempre no encerramento da ceia pascal dos judeus. No Novo Testamento, os evangelistas Mateus e Marcos escrevem que, por ocasião da última ceia de Jesus, Nosso Senhor e os apóstolos cantaram um hino. Isso aparece em Mateus 26, versículo de número 30. De acordo com o texto do Salmo 116, com os registros dos 2 evangelhos que se antecipam ao período de angústia do Senhor no Getsemane. Provavelmente, o hino que Jesus e os apóstolos cantaram pode ter sido o Salmo 116. Trata-se de um hino em que o salmista agradece a Deus pelo livramento de uma morte iminente. Ele invocou o nome do Senhor por ocasião de um momento sombrio e Deus o respondeu com livramento.
Esse hino, portanto, é uma canção de gratidão ao Senhor em que se estabelece um laço espiritual de quem possui algo muito importante. Deus, com quem precisa de algo. Quem precisa? O salmista. Isso é gratidão. Deus livrou o salmista de uma morte iminente e por isso ele o ama e o agradece. Subtópico 2, cordéis de morte, angústias do inferno. Os versículos 1 e 2 revelam 4 expressões tocantes. Primeira, amo ao Senhor. Segunda, ele ouviu. Terceira, inclinou. E invocá-lo-ei. Essas palavras revelam o amor do salmista pelo Senhor. Isso porque ele passou uma experiência de sofrimento em que precisou invocar a Deus e este o ouviu e se inclinou, atendendo à sua oração. A experiência do salmista foi provavelmente uma experiência de quase morte. As duas expressões, que são cordéis de morte e angústia do inferno, certamente refere-se ao episódio de quase morte do salmista. Nesse sentido, todas as possibilidades humanas se esgotaram. Acredito que muita gente que pode estar me ouvindo agora já pode ou ter passado por uma situação dessas, ou pode ter presenciado alguém, seja da família ou do círculo de amizades, que chegou a esse ponto. Um ponto em que o homem não podia fazer nada, mas Deus interveio e deu livramento. Então, diante de algo tão forte, como é apresentado aqui na lição livramento de morte, Deus deve ser glorificado. Devemos expressar, sim, a nossa gratidão, como fez o salmista. Não havia nada do ponto de vista humano que pudesse ser feito, né? A única coisa possível era invocar a Deus e Deus mandar uma resposta em forma de livramento, como aconteceu aqui com Davi. Invocação ao Senhor. Terceiro subtópico. Então, invoquei o nome do Senhor dizendo, verso 4, ó Senhor, livra a minha alma. O termo invocar tem um peso forte nas Escrituras quando o ser humano se coloca diante de Deus para buscá-lo em oração. Isso devemos fazer todos os dias. No Salmo, trata-se de uma oração suplicante para que o Senhor concedesse um grande livramento diante da morte que estava assolando o salmista. Saiba que em muitos momentos passaremos por situações em que os cordéis de morte e angústia do inferno nos cercarão. Por isso, devemos aprender com o salmista como reagir diante do iminente perigo, como reagir diante de uma situação difícil, que nós não podemos fazer nada para evitar. O salmista nos mostra que, no lugar de tomar uma decisão precipitada diante de um perigo, dirigir-se ao Senhor, clamando-lhe incessantemente, é a ação mais sábia. O profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, ele diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Não dará o Senhor resposta aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite? Pense agora em algum evento que pode estar causando tristeza em você. Como esse evento tem impactado a sua vida? Parece que é uma ocasião bem sombria, não é mesmo? Bem difícil, bem delicada. E agora, fazer o quê? Como reagir? Como você está reagindo a essa situação? Há situações que até a força física se acaba. Você fica sem ver uma saída, um meio de escape. Mas invoque o Senhor. Só Ele pode transformar os
cordéis de morte e laços de vida, as angústias do inferno em alegria do céu. Deus tem poder suficiente para fazer estas coisas. Tópico 2. O poderoso livramento do Senhor. Subtópico 1. Piedoso, justo e misericordioso. Os versículos 5 e 6 revelam a natureza do caráter de Deus. As palavras que a descrevem são piedade, justiça e misericórdia. Deus jamais age de maneira contrária à sua natureza, ou seja, ele não age de maneira ímpia, injusta ou odiosa. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos apresenta um Deus riquíssimo em misericórdia, que nos amou com grande amor, mesmo nós sendo ainda pecadores. Além disso, ele cuida dos simples e dos humildes. Por isso o salmista diz à sua alma: volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te faz bem. Como é maravilhoso desfrutar o bem que o Senhor faz às nossas almas. Como é bom desfrutar do bem que o Senhor faz às nossas vidas. O salmista recebeu o bem do Senhor. Ele recebeu o livramento da parte do Senhor. Segundo o subtópico, a vida pertence a Deus. Nos versículos 8 a 11, o salmista afirma que o Senhor o livrou da morte. Veja que belo jogo de palavras. Livrou os olhos das lágrimas, os pés da queda. O cantor, agora convicto, sabe que não será tirado da terra dos viventes, mas, ao contrário, ainda terá uma jornada bonita para caminhar de acordo com a vontade do Deus Todo-Poderoso. Deus tem planos e propósito para a nossa vida. Vamos crer e confiar que só iremos partir daqui quando chegar o tempo de Deus em nossas vidas. O versículo de número 9 está em plena harmonia com o versículo 15, em que aparece a expressão: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. A ideia aqui não é de que a morte do justo seja vista com alegria pelo Senhor, como se ele a desejasse. O salmo trata da gratidão do salmista pelo livramento dado por Deus, pois para ele, nossas vidas são preciosas. Nossas vidas é importante. Deus se importa conosco. Tem aqui um valor incomensurável. E mesmo a nossa partida está dentro dos cuidados de Deus. Entende? Quando alguém parte, quando alguém chega à morte, a morrer, não é porque Deus não se importa. Não, ele se importa sim com a gente, né? É tanto que ele luta e trabalha para que isto não ocorra fora dos seus planos, né? Deus deseja conceder vida não somente aqui e agora, mas principalmente a vida eterna na sua santíssima presença. Então entendemos que ainda não era a hora do salmista partir. Então Deus interveio. Aprendemos aqui que não somos deixados por Deus ao acaso, mesmo em ocasião bem delicada. Todavia, de modo geral, e principalmente no Novo Testamento, a Bíblia mostra que ele nos acompanha até mesmo na hora da morte. Pois a vida é um dom divino, nenhum de seus filhos perecem neste mundo fora do escopo de sua vontade. Deus é cuidadoso com a nossa vida, mas também o é mesmo na nossa morte. Experimentando o favor de Deus, faça o exercício com a sua memória. Recorde um grande livramento de perigo que você experimentou. Particularmente, Deus já me deu vários livramentos. Eu tenho certeza absoluta que isto não aconteceu apenas na minha vida, como também na vida de todos que me ouvem agora. Foram vários livramentos que o Senhor me concedeu. Primeiro, livrou-me da morte por uma enfermidade, onde eu já tinha ido a mais de 3 médicos
e não havia melhora nenhuma. Isto aconteceu há 23 anos atrás, quando, na véspera da minha conversão, fui tocado por uma enfermidade que, no dia em que entreguei minha vida para Jesus, o Senhor me sarou instantaneamente. Glorificado e exaltado seja o seu nome para todo sempre. Pouco tempo depois, me ocorreu algo que me deixou extremamente grato ao meu Deus. Extremamente grato, Deus me livrou de contrair doença de rato, porque eu cheguei a ingerir inocentemente, sem saber, água desse bicho. O bicho passou a noite dentro daquela água, não sabia, urina, fezes, tudo ali, e eu cheguei a ingerir um copo aí de 150 ml de água. E pela graça de Deus, o Senhor me poupou, me livrou de que eu viesse contrair algum tipo de enfermidade em decorrência disso. Então, creio nos livramentos, eu creio. E eu sei que você também acredita nos livramentos de Deus. E Ele tem feito na minha vida, tem feito na tua, tem feito na nossa família, na tua família, e tem operado na vida dos seres humanos. O que nós precisamos é entendermos que não provém de nós mesmos os livramentos. Não é porque somos fortes, é Deus que é forte na nossa vida. Então, essa experiência, pode ser um instrumento de muita edificação espiritual para você e outras pessoas jovens, Isso aconteceu ainda na minha juventude, e eu louvo a Deus por isso. Que muitos possam ser edificados na presença de Jesus. Essa experiência é algo grande, tremendo na vida daqueles que passam por ela, a experiência de livramento. E esse exercício é importante deixar claro que a vida com Deus é uma vida de experiências verdadeiras. Devemos ter plena convicção de que a nossa vida é moldada, traçada e estabelecida pelo Deus vivo, por intermédio do Espírito Santo. Por intermédio do Espírito Santo, Ele nos dirige conforme o conselho de sua vontade. A caminhada com Deus é uma caminhada de profunda experiência com Ele. E eu tenho certeza que todos que servem a Cristo até hoje têm passado por várias experiências com Deus, e isso é muito bom. Portanto, sejamos gratos a Deus. Demos honra para o Senhor, porque Ele merece receber de nós toda a adoração, desde a nossa juventude. Que tempo bom de honrá-lo, que tempo bom de servi-lo, que tempo bom de glorificá-lo, não é verdade? Então, que os amados jovens que estejam me ouvindo agora, vale a pena deixar tudo e focar no alvo que é Jesus. Terceiro tópico, ação de graças como expressão no culto público. Primeiro subtópico, a virtude da gratidão. Diante do livramento do cantor, surge a pergunta: o que darei eu ao Senhor? Os benefícios são imensos. Os favores de Deus são muitos. Até hoje existe esse sentimento dentro do meu coração. Quantos favores, Deus! Quantos benefícios! Quantas maravilhas! Talvez alguém diga: mas, pastor, o senhor é rico? Oh, meus irmãos, o sentimento de gratidão a Deus pelas bênçãos que Deus tem feito chegar às nossas vidas, os livramentos, dinheiro nenhum consegue comprar. A questão em pauta aqui não é dinheiro, mas satisfação. Os benefícios de Deus são imensos. São benefícios que não dá para se conquistar com dinheiro. Então, tudo na vida do homem não é recurso financeiro, mas satisfação, gratidão pelos favores, pelos benefícios de Deus em nossas vidas. Então, o salmista responde: tomarei o cálice da salvação, pagarei meus votos, oferecerei sacrifício de louvores e invocarei o nome do Senhor.
A resposta é: vou adorar, vou servir, vou manifestar minha gratidão desta forma. Não tenho outra maneira de pagar. Não tem como pagar a Deus os seus benefícios. Não tem como pagar a Deus os seus favores. Mas existe algo a ser feito, sim, e que Deus se satisfaz. Se lança aos seus pés e adore. Adore pelos benefícios que têm chegado à sua vida. Adore pelos favores de Deus. Adore pelo favor do Todo-Poderoso. Todas essas atitudes do salmista têm a ver com o exercício da gratidão na adoração pública em Israel, ou seja, no templo, em que o salmista erguerá o cálice da salvação, que era um costume judaico, de acordo com a lei. Isso aparece em Números 28 e 7. Por causa do que Deus fez. Ali ele pagará os seus votos e suas ofertas. Assim, cultivar a virtude da gratidão é também ativar na memória as lembranças das bênçãos de Deus, pois jamais podemos esquecer o que Ele fez. E à medida que somos gratos a Deus, somos também gratos ao nosso próximo, pois na maioria das vezes, o Senhor usa o próximo como instrumento de livramento para a nossa vida. Nesse caso, a relação de gratidão é tanto vertical, quer dizer, para com Deus, quanto também horizontal para com o nosso próximo. Somos gratos às pessoas que Deus tem usado para nos abençoar. Segundo e último subtópico do tópico do número 3. Culto público, um ambiente de gratidão. O culto é o ato de encontro entre Deus e o seu povo. Aqui, prestamos culto a Deus. E quando o fazemos, devemos fazer de maneira que o Senhor venha receber o que levamos. Isto é, a nossa própria vida, como diz Romanos 12, versículo de número 1. Apóstolo de rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo agradável ao Senhor, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, quer dizer, adoramos a Deus quando lançamos-nos por completo diante dele em santidade. Nesse contexto, o culto público é o espaço adequado e especial para oferecermos a Deus a nossa ação de graça. Oferecer um culto de ação de graças por uma bênção recebida ainda é um exercício piedoso e gratificante para quem oferece e para quem participa. É a oportunidade que Deus dá ao seu povo para praticar a virtude da gratidão. Por isso, celebre a Deus em sua igreja local, por exemplo, pela bênção de passar em um vestibular, pelo ingresso em uma instituição para se desenvolver profissionalmente, ou porque você foi curado de uma enfermidade. Também podemos agradecer pelas bênçãos espirituais, como a bênção da salvação, a salvação de um ente querido, pelo batismo no Espírito Santo, enfim, as razões para agradecer a Deus, o Pai, são inúmeras. Deus se alegra com as nossas vitórias e devemos ser gratos a Ele. Ora, a sua vitória também pode ser um estímulo encorajador para outros jovens, que podem ser animados por meio do seu exemplo. Louve a Deus com ação de graças, pois Ele é digno de nossa gratidão. Conclusão: você tem tido uma atitude de gratidão a Deus? Quais pessoas foram instrumento de bênçãos para a sua vida? É preciso trocar as murmurações, as críticas e a irritabilidade com as coisas que não temos domínio pela perspectiva da gratidão. Crê nisso. Deixa as coisas com Deus, Ele resolve. A vida fica muito mais leve, mais tranquila. Não por acaso o apóstolo Paulo declarou: porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Isso só é possível por meio de um estilo de vida que cultive a virtude da gratidão. Se não formos gratos, sofreremos muito mais. Bom, gratidão, gratidão e gratidão sempre. Pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor está sendo, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Deus abençoe
Até a próxima lição em nome de Jesus.